A maioria das pessoas usa o Claude como se fosse um Google que escreve texto, faz uma perguntinha, lê a resposta e acha que está usando inteligência artificial, mas não está. Está usando 5% do que essa ferramenta pode fazer. E depois ainda reclama que a inteligência artificial não funciona. Ó, nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho completo para você sair de iniciante ao avançado no Claude em 4 etapas. Sem enrolação, sem teoria, sem aquele papinho de que a inteligência artificial vai mudar o mundo. Não, vamos de forma prática. Eu vou te dar o passo a passo prático que eu uso todo dia para rodar 3 negócios com o Claude. Eu tenho o Agentor, que é uma ferramenta de IA que já faturou mais de R$1 milhão, uma agência de implementação de IA para o nicho da saúde e uma plataforma de educação. E tudo isso eu uso o Claude como ferramenta central. Eu já testei mais de 100 ferramentas de IA nos últimos 2 anos e eu posso te dizer com total convicção, o Claude é a ferramenta que mais me dá dinheiro. Mas só porque eu aprendi a usar do jeito certo. E não, você não vai precisar saber programar, não vai precisar ter conhecimento técnico, não vai precisar ter experiência com inteligência artificial, porque eu vou te pegar aqui do zero e te levar até o nível que o Claude realmente ele consiga trabalhar para você. Então você vai entender toda essa lógica, literalmente aqui, criando documentos, automatizando tarefas e construindo ferramentas enquanto você está fazendo outra coisa. E aí na etapa 2 eu vou te ensinar o framework Vivo, um framework que eu criei para poder fazer qualquer resultado de inteligência artificial parecer que foi feito por um humano. 4 letrinhas, 4 filtros e a diferença entre um texto genérico que todo mundo sabe que é feito por IA e um texto que ninguém acredita que não foi você que escreveu. Ó, e eu vou ser até direto aqui com você, bem direto. A curva de aprendizado do Claude está ficando mais íngreme a cada mês. Quem dominar essa ferramenta agora vai ter uma vantagem absurda nos próximos 12 meses, porque quem ficar pulando de galho em galho, né, de ferramenta em ferramenta, vai ser o tipo de pessoa que vai continuar no mesmo lugar. Então são 4 etapas aqui nesse vídeo. Etapa 1 é você parar de pular de ferramenta e escolher o Claude. Etapa 2 é você aprender a conversar com a inteligência artificial de verdade usando o framework Vivo. E etapa 3 é você montar o seu sistema operacional dentro do Claude. E aí, por fim, etapa 4, você virar o diretor e deixar o Claude ser o executor, o seu executor. Então bora lá, etapa 1. Parar de pular de ferramenta e fazer uma escolha. Eu conheço muita gente que sabe tudo sobre IA, sabe o nome de todas as ferramentas, sabe o que cada uma faz, testa tudo que aparece, aí quando você olha pro negócio da pessoa, nada mudou. Foi aquele tipo de gente que todo lançamento de ferramenta a pessoa tá testando tudo e aí ela tá faturando R$1.000 por mês, ou seja, não tá tendo resultado. Sabe por quê? Porque ela fica resetando. Todo dia tem ferramenta nova, ela vai atrás, ela é super curiosa e nunca vai fundo em nenhuma. A maioria dos iniciantes vai morrer de indigestão, não de fome. Tem informação demais, ferramenta demais, tutorial demais e resultado que importa de menos. Que resultado vem de profundidade, não vem de amplitude. Eu passei por isso. Eu testei ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, Copilot, Claude, todas. E por um bom tempo eu ficava alternando entre elas. Ah, essa aqui é melhor para não sei o que, essa aqui. Cara, às vezes não faz sentido isso. Sabe o que acontecia? Eu não dominava nenhuma. E aí o dia que eu decidi, ó, eu vou usar o Claude como ferramenta central de tudo e muito raramente eu vou usar outras coisas. Por exemplo, tem coisa que não dá mesmo. Para gerar imagem vai ter que ser o Gemini, entendeu? Mas eu decidi ir fundo em uma ferramenta. Eu descobri recursos que a maioria das pessoas nem sabe que existe para essa ferramenta. Porque primeiro, você vai conseguir entrar num nível de análise sobre cada funcionalidade da ferramenta que ninguém tem. E se você for analisar pelo próprio Claude, que para mim é a melhor desse momento da atualidade, cara, todo dia tem uma nova funcionalidade sendo lançada. Eles são muito rápidos. Então eu vou te passar algumas recomendações aqui. Primeiro é você auditar as suas tarefas. Pega papel e caneta ou abre um bloco de notas e lista tudo o que você faz no dia a dia que suga seu tempo. Seja coisa boba, tipo responder e-mail, seja criar conteúdo, montar proposta, analisar dados, organizar tarefas. Olha para essa lista e se pergunta, o que a IA poderia fazer por mim aqui? Eu fiz isso e eu descobri que 80% das minhas tarefas repetitivas elas podiam ser automatizadas. Não eram todas, mas a maioria. Segundo ponto aqui, comprometa-se com 7 dias usando uma ferramenta só, e nesse caso aqui o Claude. Sem trocar assim, mas o ChatGPT eu tô mais acostumado, o ChatGPT tem tal coisa. Cara, 7 dias, toda tarefa que você for fazer, joga pro Claude. Passa por esse desconforto inicial. Vai ter momento que a resposta não vai ser perfeita, tudo bem, você vai refinar, você vai aprender a usar a ferramenta, pede de novo, aprende a conversar com a ferramenta. O Claude, como qualquer IA, ele melhora conforme você aprende a pedir. Em 7 dias você vai entender mais do que em 3 meses pulando de ferramenta em ferramenta, de galho em galho. Terceiro ponto aqui, transforma isso em hábito. Eu chamo isso de empilhar hábito. Você pega algo que você já faz todo dia, adiciona o Claude em cima. Por exemplo, todo dia de manhã eu gostava de ficar olhando notícias de IA. Agora, em vez de ficar olhando notícia por notícia, pegando vários portais, eu pedi pro Claude criar uma automação e resumir tudo e priorizar e me entregar todo dia às 7 da manhã. Então, todo dia às 7 da manhã chega no meu Slack, que é uma ferramenta de comunicação que eu uso aqui na empresa, e tá tudo lá. Outro exemplo, antes de qualquer reunião, eu jogo o contexto da reunião pro Claude e peço, me dá os pontos mais importantes que eu preciso abordar. E isso vira uma coisa automática pra você, porque vira um hábito. E aí, quando vira automático, você nunca mais volta. A diferença entre quem usa IA de verdade e quem fica testando ferramentas é uma palavrinha que muda tudo. Compromisso. Então, escolhe uma, vai fundo, domina e depois, quando você for avançado, aí sim você pode ficar explorando outras. Mas a base, ela tem que ser sólida. E a minha base é o Claude. Eu recomendo que a sua também seja. E aí tá, você escolheu
escolheu o Claude, foi lá, se comprometeu, tá usando todo dia, mas toda vez que você pede alguma coisa, a resposta ela ainda não vem do jeito que você quer. Não vem 100% do jeito que você imaginou que seria. Às vezes parecendo que fica um robô escrevendo, e o problema não é a ferramenta. Toda ferramenta vai ter esse problema, tá? O problema é como que você tá conversando com ela. E aí que entra a segunda etapa. E essa etapa ela muda tudo. E olha, se você quer dar o primeiro passo e montar o seu primeiro agente de IA hoje, eu gravei um vídeo onde eu te ensino a criar seu primeiro agente em apenas 15 minutos começando do zero. Se você tem vontade de monetizar nesse mercado, clica no primeiro link aqui. E aí vamos para a etapa 2. Aprenda a conversar com a IA de verdade usando o framework Vivo. A maioria das pessoas usa o Claude tipo mais ou menos assim. Ah, escreve um post sobre mercado financeiro. E aí o Claude escreve alguma coisa. Ah, o mercado financeiro está sendo revolucionado. É fundamental que profissionais se adaptem. Alguma coisa nesse tipo. Genérico, chato, que qualquer pessoa olha e sabe que foi IA que escreveu. Aí tem lá um monte de travessão no meio do texto. É um saco. Aí você posta isso no LinkedIn, mata a sua credibilidade. O problema não é o Claude, já falei, não é a ferramenta. É você que não deu direção. Você que não ensinou o Claude a ser você. E aí ele devolve o que ele tem de mais padrão, que é o texto médio, sem personalidade, sem opinião. É totalmente impessoal. Então, para resolver isso, eu criei o framework Vivo. São 4 filtros que você aplica em qualquer output da inteligência artificial para transformar em uma coisa que seja genérica em algo que parece você. Um ser humano de verdade que escreveu. Isso aqui vai ajudar você muito para escrever texto, mas vai ajudar muito também você ter um resultado da inteligência artificial o mais próximo do que você quer. Você demonstrando para o Claude ou qualquer outra inteligência artificial como que ela deveria agir. Então, são 4 coisinhas aqui. Vamos começar pelo primeiro V de voz. Isso soa como eu falaria? Se não, pede para ele reescrever seu tom. Dá o contexto do seu tom. Aí eu falo pro Claude, reescreve como se fosse um empresário brasileiro, direto ao ponto, que não tem paciência para enrolação. A diferença é absurda. Então, de um texto corporativo para algo que parece que eu que tô falando de verdade. E aí agora vamos para a letra I. I de inusitado, né? Tem algo original aqui ou isso tá genérico? Se qualquer pessoa poderia ter escrito esse texto, ele não vai servir. Você tem que pedir ângulos diferentes. Então, pede uma abordagem que ninguém usaria. Por exemplo, você pede assim, me dá uma perspectiva contrária sobre isso. Ou qual que é o ângulo que ninguém tá falando. Quando o resultado ele tem algo inusitado, as pessoas param de rolar o feed para ler. E aí a letra V, a próxima letra V é de verificável. Tem exemplos concretos, números reais? Porque se tá tudo vago, muitas empresas estão usando do mercado financeiro tal coisa. Sabe essas frases que você sabe que foi escrita por IA? Aquela comparação também tosca, aquele contraste. Não é isso, é aquilo. Não é isso, é aquilo. E um tanto de travessão, cara, não vai rolar, né? Então, uma coisa que eu acho legal é você adicionar dados, mas dados que estão escritos de uma forma que parece que foi um humano que escreveu, entendeu? Quando você traz números específicos, você traz credibilidade. E aí a última letra, o O de opinião. A IA, ela tomou um lado ou ela ficou em cima do muro? Textos genéricos, eles ficam naquele meio termo seguro. Textos que parecem humanos, eles têm uma posição. Então, por exemplo, no post lá do mercado financeiro, quem não entender que a inteligência artificial mudou o mercado financeiro vai ficar para trás. Ponto. Ou seja, vamos supor que é um post falando de inteligência artificial aplicada ao mercado financeiro. Não tem meio termo, não tem aquela falazinha tipo, por outro lado, mas depende do contexto. Tá entendendo? Humanos têm opinião e geralmente são opiniões fortes. A inteligência artificial ela não tem a menos que você force. E aí então, primeiro de tudo, usa o framework Vivo como checklist de refinamento. Toda vez que o Claude te devolver um texto, passa pelas 4 letras. Tem voz, tem algo inusitado, tem dados verificáveis, tem opinião clara, porque se faltar qualquer uma, você pede o refinamento. Você simplesmente pede para ele reescrever com mais opinião, para ele tomar um lado, para ele adicionar um exemplo real com números. E esse refinamento é o que vai separar com certeza um texto ruim de um texto que vai ter o resultado final que você espera. Segundo ponto, uso o que eu chamo aqui de pull prompting. A maioria das pessoas faz push prompting, que é o quê? Você jogar uma instrução enorme e esperar que o Claude adivinhe o que você quer. O pull prompt é ao contrário. Você diz pro Claude, eu preciso criar um post pro Instagram sobre inteligência artificial para profissionais de saúde, por exemplo. Me faça 10 perguntas antes de escrever. E aí o Claude vai perguntar para você, qual que é o tom que você quer, qual que é o público, qual que é o objetivo, qual que é o tamanho, você responde e o resultado já vem 10 vezes melhor, porque o Claude ele construiu o contexto certo antes de começar a executar a tarefa, percebe? Você não precisa ser um gênio de prompt, você precisa deixar o Claude te guiar. E aí terceiro ponto, que é ultra mega importante. Crie o seu prompt master. Porque o que é o prompt master, né? É um documento que você explica pro Claude tudo sobre você, quem que você é, o que você faz, qual que é seu público, como que você fala, quais são os seus valores, seus números, suas conquistas. Você pode inclusive pedir pro Claude te entrevistar para criar isso. Pode ser, me entrevista para criar um perfil completo sobre mim como empreendedor, por exemplo. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ele vai te fazer as perguntas certas. E você pode usar isso também para cliente. Você pode criar um prompt master para cada cliente seu e pedir pro seu cliente responder esse prompt master. Então, vai ter as perguntas, você responde, ele gera o documento e a partir daí, toda vez que você começar uma conversa ou começar um projeto lá dentro do Claude, você pode jogar esse prompt master dentro do projeto do Claude como contexto. E as respostas, elas vão vir muito bem calibradas pro seu mundo. Porque o Claude, ele tem memória persistente, então com o tempo, ele vai adquirindo mais
essas memórias sobre você e vai saber exatamente quem que é você sem você ficar precisando explicar de novo toda hora. Só que você ter o documento salvo, ele garante consistência sempre. E aí, o seguinte, gente, o Framework Vivo é a diferença entre você parecer um robô e parecer um humano. E aqui vai um ponto ultra, mega importante. Vivo. Não é só para textos, é para tudo. Proposta comercial passa pelo Vivo. E e-mail para o cliente passa pelo Vivo. Roteiro de vídeo passa pelo Vivo. Agente de IA que você vai vender passa pelo Vivo. Os mesmos princípios se aplicam. E se o resultado da IA ele parece genérico, ele parece escrito por uma IA, é porque faltou voz, faltou algo no resultado, faltou dados verificáveis ou uma opinião clara. Ó, e parênteses aqui, eu tô utilizando essa camiseta, que é uma camiseta da Minimal Club. Gente, tá aí uma camiseta sensacional. Se você tem interesse de ter uma camiseta que você pode usar em qualquer ocasião, que tem um tecido muito bom, que não fica amarrotando, no frio você consegue usar, no calor você consegue usar. Então, principalmente pro dia a dia, eu sempre tô com essas camisetas tecnológicas aqui da Minimal Club. Não deixa de pegar o meu cupom de desconto, eu deixei pra você aqui fixado no primeiro comentário. É só você entrar lá no site da Minimal Club e digitar H- como cupom de desconto, que você vai ter um cupom surpresa pra você lá. Agora vamos lá, você sabe escolher a ferramenta certa e sabe conversar com a inteligência artificial de verdade. Essas duas etapas, elas já vão te colocar na frente de 90% das pessoas. Só que até agora, tudo que você fez foi conversar. Uma pergunta, uma resposta. Quando você quer que o cloud ele vire o sistema operacional do seu negócio com um contexto permanente, com automações, com skills, que elas vão trabalhar por você, aí entra a etapa 3. E é aqui que você sai do intermediário para o avançado. Então, qual que é a etapa 3? Montar o seu sistema operacional dentro do cloud. A maioria das pessoas para na etapa 2, elas aprendem a conversar com a IA, conseguem respostas boas e acham que é isso. Só que existe um nível acima. E é quando o cloud ele deixa de ser uma ferramenta que você consulta e vira um sistema que roda o seu negócio, com contexto permanente mesmo, sabe? Com instruções codificadas, com ferramentas conectadas. É quando você para de perguntar e o cloud começa a produzir e executar. Então, pensa comigo aqui, ó. Todo negócio tem sistemas, tem processos, processo de venda, processo de conteúdo, processo de atendimento. E o que a maioria das pessoas faz é manter esses processos na cabeça ou em planilhas soltas. O que eu fiz? Foi colocar esses processos dentro do cloud. E a partir daí, o cloud já não me dá respostas genéricas, ele me dá respostas que já entendem o meu negócio, os meus clientes e o meu jeito de operar. Então, um exemplo concreto aqui. Eu tenho uma agência de IA para profissionais da saúde. Cada cliente que entra, eu preciso às vezes fazer uma análise, por exemplo, um diagnóstico, ou de repente às vezes criar uma proposta personalizada, montar um plano de implementação. Então, antes isso levaria 3, 4 horas por cliente. O que você faz hoje? O que eu faço hoje, meu time faz hoje? Joga os dados dentro do cloud, tá? Que já tem um contexto de todos os clientes anteriores, todas as propostas que eu já mandei, todas as skills que eu já criei. E você tem poucos minutos ali, um diagnóstico pronto, uma proposta, se for o caso, um plano. Tá tudo personalizado no tom de voz. Então, você pode economizar num trabalho de 3 horas, mudar para, sei lá, 10 minutos. Aí multiplica isso por, sei lá, 20 clientes, entendeu? São dezenas de horas que você economiza. Quase que uma semana inteira de trabalho de volta para você aquele tempo. Tá percebendo? Então, primeiro ponto aqui para você executar isso, projetos. O cloud ele tem uma funcionalidade chamada projetos, onde você cria um espaço separado com todo o contexto de uma área do negócio. Eu tenho um projeto, por exemplo, para agência, um para o Agento, um para conteúdo, um para outra empresa e por aí vai. Cada um com documentos, relatórios e histórico daquela área. Então, quando eu entro no projeto da agência, eu faço a pergunta, o cloud já sabe ali os preços, as ofertas, os clientes, os cases, a resposta ela é mais cirúrgica. Isso é o que eu chamo de contexto composto. Cada documento que você adiciona, ele melhora todas as respostas futuras. E é um efeito bola de neve, porque quanto mais contexto, melhor o resultado. Aí, segundo ponto, que pouca gente usa isso aqui de verdade, as skills. Uma skill é um conjunto de instruções que ensina o cloud a executar uma tarefa específica exatamente como você faria, no mesmo padrão. Não é um prompt, é um processo. E eu tenho uma skill para cada coisa que eu utilizo aqui de forma repetida. Por exemplo, roteiro de YouTube. São mais de 500 linhas de instruções. Ela sabe a estrutura que eu uso, o tom de voz, os tipos de exemplo, tudo. Eu falo o tema e o roteiro ele já sai pronto para eu poder simplesmente ir lá depois e gravar. Outra skill para proposta comercial. Outra para análise de concorrência. Cada tarefa que eu fazia mais de uma vez por semana, eu transformo isso numa skill. E uma dica poderosa, viu? Conecta o Gmail, o Google Drive no cloud e pede para ele poder analisar seus últimos e-mails, seus documentos recentes e criar, por exemplo, uma skill de como que você escreve. O cloud ele vai extrair os seus padrões e vai criar uma skill de tom de voz automaticamente. A partir daí, tudo que você escrever vai soar como você. Gente, nenhuma outra IA faz isso tão bem. E aí, terceiro ponto aqui, os conectores. O cloud tem mais de 50 conectores nativos. Gmail, Google Drive, Slack, Notion, Stripe, Figma, Canva, tudo. Você conecta e o cloud ele acessa direto, sem ficar copiando e colando. Entendeu? Você conecta o Stripe lá, por exemplo, se você usa, pede para poder analisar todos os seus pagamentos e todos os reembolsos que você teve. Você pode conectar o e-mail e pedir para ele filtrar os e-mails que precisam de resposta e sugerir respostas para você. Você pode pegar o Google Drive e pedir para analisar suas planilhas, sei lá, analisar seus documentos. Quando tá tudo conectado, você pode fazer perguntas que cruzam informações de várias fontes. E se você for olhar, nenhuma ferramenta isolada ela faz isso tão bem. O cloud conectado a tudo, ele te entrega muito bem. Isso é como você ter um assistente executivo mesmo. Então, qual que é o segredo para você sair de intermediário para avançado? É parar de tratar o cloud como um chat e começar a tratar ele como um sistema, como parte dos seus processos, da execução dos seus processos. Projetos, eles vão dar contexto permanente, as skills
skills elas vão codificar a sua expertise, conectores eles vão integrar na sua operação, e aí, quando você tem tudo isso trabalhando junto, o cloud ele se torna o centro nervoso do seu negócio, o cérebro do seu negócio. Agora, tudo isso que eu mostrei é poderoso, mas ainda tem um detalhe, você ainda tá pedindo as coisas. Você entra, digita, recebe. Quando você quer que o cloud trabalhe sem você pedir, criando coisas, cria documento, cria relatório, executa a tarefa automaticamente, aí entra a etapa 4. E é aqui que a coisa muda de patamar, porque é aqui que você para de ser o executor e vira o diretor de fato. Então, etapa 4, vira o diretor e deixa o cloud ser o executor para você. E essa é a etapa que separa quem usa IA de quem vive de IA. São duas coisas diferentes, é uma mudança de mentalidade principalmente, não é de ferramenta. A maioria das pessoas pergunta, a IA vai me substituir? A pergunta certa é, como que eu uso a IA para me tornar insubstituível? E a resposta é, virando o diretor. Pensa num diretor de cinema. Ele não opera a câmera, não faz a maquiagem, não edita o filme, mas sem ele não existe filme. Porque ele tem 3 coisas que nenhum técnico tem. Visão, ele enxerga o resultado final antes de existir. Gosto, ele sabe se algo tá bom, se algo tá ruim. E conexão, ele sabe conectar com as pessoas de um jeito que nenhuma outra máquina replica. A inteligência artificial ela vai fazer 90% do trabalho operacional, mas ela precisa de alguém com visão, com gosto e conexão para poder dirigir e operar essa máquina. E esse alguém é você. E o cloud ele tem 2 ferramentas que foram feitas exatamente para essa dinâmica, o Cowork e o Cloud Code. Então deixa eu te explicar como que isso funciona na prática. No cloud eu tenho o chat, o Cowork e o Code. Cada um tem um papel. O chat é onde que eu penso, é onde que eu faço o brainstorm, analiso dados, peço opiniões e testo ideias. É meu parceiro ali de estratégia para conversar mesmo, é com conversa. O Cowork é onde que o trabalho ele começa a acontecer. É um agente que trabalha no meu computador, abre apps, cria documentos, organiza arquivos, roda análises. Mas o mais poderoso do Cowork, na verdade, são as tarefas agendadas. Então eu programo e ele executa sozinho. Toda semana eu tenho várias tarefas aqui que ele executa para mim sem eu precisar ficar lembrando disso. O Cloud Code ele vem outro passo que é poderosíssimo, é onde que eu construo. Então onde que eu vou construir site, ferramenta, sem precisar saber programar. E eu descrevo o que eu quero, o Cloud ele constrói. Então, primeiro passo aqui, o Cowork. Vou te dar exemplos reais que ele faz para mim. Toda semana, todos os dias, na verdade, ele roda automaticamente aqui resumo das principais notícias de IA para eu saber o que é importante para mim. Uma coisa boba às vezes também que eu faço, que não necessariamente é só para trabalho. Eu fiz também, por exemplo, uma automação onde todas as sextas-feiras eu recebo o calendário de corridas, de todas as corridas que vão rolar no final de semana, porque eu gosto muito de corrida. Eu acompanho Fórmula 1, acompanho NASCAR, acompanho Stock Car, enfim, entre outras, e eu peço para ele me mandar o resumo de tudo que tá acontecendo. Vai ter uma corrida da Porsche Cup nesse final de semana, vai ser tal e tal horário de Brasília, vai passar em tal e tais canais, a expectativa é essa. São coisas bobas, mas que eu gastava tempo olhando isso, porque eu gosto, então é um hobby que pra mim tava dentro da minha agenda analisar. E agora ele analisa tudo pra mim, já me entrega pronto pra eu ver, sei lá, se eu quero assistir uma corrida ou algo do tipo. Uma coisa que eu te recomendo fazer, se você atende clientes de agentes de IA, por exemplo, quando chegar um possível cliente novo, joga os dados no Cowork, pede pra ele cruzar os dados com os clientes anteriores, identificar as dores e gerar uma proposta personalizada com as cores da marca do cliente. Em poucos minutos o cliente, ele vai ver que você vai pensar que você tem uma equipe de design ferrada assim, mas na verdade é o cloud. Eu falei sobre roteiros, a skill de roteiros, né? Eu escrevo todos os roteiros junto com o Cloud Cowork. E ele tem uma skill, ele vai me entregar um roteiro pronto para eu poder simplesmente gravar. E aí o segundo caso aqui, o Cloud Code, e aqui eu preciso, assim, reforçar, eu já falei isso em vários vídeos, né? Cloud Code não é uma coisa para programador igual todo mundo pensa, tá? Você pode simplesmente não ter nenhum conhecimento de programação e utilizar o Cloud Code. Você pede, ele cria para você 100% com Vibe Code, 100% com uma conversa feita. O Agentor, por exemplo, que é uma ferramenta que eu criei 100% com Vibe Coding. Eu comecei criando no Lovable, depois eu transferi para o Cloud Code e hoje eu toco ela 100% no Cloud Code. E aí, terceiro ponto aqui, adote a regra 10-80-10. Esse é o modelo que eu uso no dia a dia e que resume tudo que eu falei com você nesse vídeo. Funciona assim, você faz os primeiros 10% do trabalho, que é a direção, qual que é o objetivo, o tom, o formato, quem que é o público, e aí você vem e define a visão. Os 80% do meio, que é a execução, aí você coloca para o Cloud. Seja no Cowork, seja no Cloud Code, ele executa, ele vai escrever, ele vai analisar, ele vai fazer. E os 10% finais, que é o refinamento, é você. Você revisa, ajusta, aplica ao vivo, coloca o seu toque e o resultado, um trabalho de alta qualidade e uma fração do tempo. Às vezes você vai gastar, sei lá, 10% do tempo que você gastaria. Ou até menos, dependendo da tarefa, tá? É um resultado de alta qualidade em uma fração do tempo. E aí sobra espaço para você poder fazer o que realmente importa, que é liderar seu negócio, viver, ter mais tempo com a família, sei lá, o que você quiser fazer, entendeu? A evolução de iniciante para avançado no cloud não é aprender mais atalhos, é mudar a forma como é que você pensa. Você para de fazer o trabalho e começa a dirigir o trabalho. Você usa o chat para pensar, usa o Cowork para executar e o Code para poder construir. E aí aplica a regra 10-80-10 em tudo. Quando você internaliza isso, o Cloud não é mais uma ferramenta, ele é o seu time. Então, recapitulando as 4 etapas aqui para poder sair do iniciante ao avançado no Cloud. Etapa 1, para de pular de ferramenta, escolhe o Cloud. Se comprometa com 7 dias, transforma em hábito. Etapa 2, aprenda a conversar com a IA usando o framework vivo. Voz inusitado, verificável e opinião. 4 filtros que transformam qualquer resultado genérico em algo que parece que foi um humano que fez. Etapa 3,
3, monte o seu sistema operacional. Projetos para o contexto permanente, skills para poder clonar sua expertise e conectores para integrar tudo. Etapa 4, vire o diretor, usa o Cowork para execução automática ou Cloud Code para construir ativos para sua empresa. E adota a regra 10-80-10 como modelo de trabalho principal. Então, cada etapa dessas te leva um nível acima. E quando você domina as 4, o Cloud ele se torna a coisa mais valiosa que você tem no seu negócio. Tô por dentro que esse vídeo ele foi bastante coisa, né? Bastante conceito aqui. Agora você tem que ir pra prática, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando eu comecei com IA, eu tava exatamente onde você tá agora, que é às vezes testando um monte de coisa, meio perdido, sem saber por onde começar, sem entender tudo. E o que me salvou não foi achar a ferramenta perfeita, não é nenhum milagre, tá? É parar de procurar e começar a usar. Então, o meu desafio pra você, escolhe uma etapa, só uma, executa hoje. Pode ser configurar o plano, pode ser aplicar ao vivo, pode ser, sei lá, criar o seu primeiro projeto. Começa uma. Se você não usa o Cloud ainda, pode ser começar a usar o Cloud e observa o que acontece. Se você chegou até aqui, você tá na frente da maioria das pessoas que consomem conteúdo de IA e nunca aplicam. A ferramenta tá aqui, o único passo que falta é o seu. E lembra, se você quiser dar o primeiro passo, eu gravei um vídeo onde eu te ensino a criar o primeiro agente de IA em apenas 15 minutos. É ali que você vai ganhar dinheiro nesse mercado. É só você clicar nesse link que tá aqui, nesse vídeo. E bom, se você não é inscrito ainda, também se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo.